Volume 6. Capítulo 5. Infelizmente, não encontramos Teano embaixo da mansão do Lorde. E ela não foi a única que perdemos. Havia outra coisa, não uma pessoa, mas um objeto, que era incrivelmente importante, mas que não estava no edifício. Como o Lord Cylon estava morto, ou desaparecido, como era a palavra oficial por enquanto, a maioria dos criados não estava mais lá, e a mansão nos recebeu em um estado desoladoramente silencioso. Nosso grupo de 4 pessoas se dirigiu primeiro à entrada da masmorra no segundo andar do porão, mas Teano não estava lá e a porta de mármore estava bem fechada, então saímos para procurar Terro, o jardineiro. Quando o encontramos no canto do pátio, Terro se recusou a responder a qualquer uma de nossas perguntas, alegando que não sabia ou não entendia, e não estava claro se ele se lembrava de Azuna e de mim ou não. Mas quando Mia, ainda usando a máscara de gás, exigiu que ele explicasse o que estava escondendo, o grandalhão contou tudo de uma vez. No dia seguinte à morte de Cylon, na manhã de 2 de janeiro, Teano apareceu do nada e pediu a Terro que ajudasse a abrir a porta secreta dos fundos do labirinto subterrâneo. Dessa vez, não me contive e gritei Thelma. Uma contração de que diabos, cara? Uma porta dos fundos. Se ela existisse, então a chave para entrar na masmorra seria completamente inútil. O Cylon poderia simplesmente ter entrado lá e retirado o cubo dourado ele mesmo. Fiquei tão atordoado que caí sentado com os braços em volta dos joelhos. A Azuna se ajoelhou para sussurrar em meu ouvido. As masmorras não costumam ter uma passagem ou porta escondida na última sala que você pode usar para sair. A esgrimista nunca havia jogado um RPG antes de ser aprisionada em Sal. Portanto, se até mesmo ela estava me chamando com conhecimentos básicos como esse, eu tinha que aguentar. E, pensando bem, somente uma pessoa que já tivesse passado pela masmorra saberia sobre a porta secreta dos fundos, e como ela estava embaixo da mansão, só restariam Pitagrus e Teano, e o primeiro estava morto. Eu havia passado por ela na versão beta, mas me lembrava de ter sido teletransportado de volta para a entrada depois de pegar o cubo dourado. Pensando bem, havia usos muito frequentes de teletransporte na versão beta fora dos portões de teletransporte e da ativação do código anti-assédio, mas parecia que quase todos eles foram removidos na versão final, incluindo, é claro, o teletransporte para o Palácio do Ferro Negro quando você morria. Foi com isso em mente que me levantei, me recompus e permiti que Terro nos conduzisse até a porta dos fundos da masmorra. O homem grande usou sua força considerável para deslocar toda a base de uma estátua de pedra em um canto do pátio, revelando uma escada abaixo. Nós 4 entramos na câmara final da masmorra, contornando todos os quebra-cabeças, fantasmas e monstros-chefes no processo. Como eu esperava, não havia sinal de um cubo dourado ensanguentado ou da mãe de Mia, Teano. Saímos da mansão sem muito o que mostrar e paramos a cerca de 10 metros de seus imponentes portões. O silêncio dominou o grupo. Vamos procurar um lugar tranquilo onde possamos reexaminar a situação. Azuna sugeriu, com a concordância de Kismel e Mia. Eu estava com elas, é claro, mas sabia que 2 jogadores e 2 NPCs, 3 de nós encapuzados, chamariam a atenção, e já tínhamos sido atacados dentro de uma casa trancada, então provavelmente não havia nenhum lugar seguro para ir dentro da cidade. Sabe, talvez nos assentos do terraço aberto ao longo da rua principal, com todo o seu tráfego, tenhamos menos probabilidade de sermos atacados. Propus, achando que deveríamos simplesmente aceitar a visibilidade e nos concentrar na segurança. Mas antes que Azuna pudesse dizer qualquer coisa, foi Kismel quem disse: você e Mia ainda têm algum motivo para estar nesta cidade? Hã? Azuna e eu trocamos um olhar, depois voltamos para Kismel. Nós tínhamos planos para isso. Depois de fazermos o que podíamos com relação à missão, usaríamos o portão de teleporte de Station para visitar o primeiro andar e mostrar a Kismel a cidade dos começos. Mas, nessa situação, teríamos de estar preparados para um ataque durante a visita, e seria certo arrastar Mia conosco? Bem, gaguejei, o que era tudo que Kismel precisava ouvir. Eu podia vê-la sorrindo sob o capuz profundo. Ela se virou para minha parceira e disse: Azuna, estou muito emocionada em saber que você planejou muitas coisas para fazermos juntas. Mas não posso ignorar Mia e seus atacantes caídos e sair em férias turísticas. O antigo eu talvez não se importasse nem um pouco com as disputas da humanidade, mas, assim como vocês 2 me salvaram, agora eu quero salvar Mia. Azuna fechou os olhos lentamente e os abriu novamente com um sorriso que era incrivelmente gentil, até mesmo amoroso. Nossos planos podem esperar. Temos todo o tempo do mundo.
Posso planejar outra coisa depois que resolvermos todos esses problemas. E eu e o Kirito também não estamos dispostos a abandonar Mia. Ela apoiou a mão no ombro de Mia. Eu tinha certeza de que Azuna tinha visto o nível da garota, mas ela não parecia estar vendo a situação por esse prisma específico. E, por sua vez, Mia não tinha uma grande estima por sua própria habilidade considerável. Ela se curvou profundamente diante de nós. Obrigada. Não consigo imaginar onde minha mãe está agora ou o que ela está fazendo. Por favor, eu agradeceria sua ajuda. Mas é claro, disse Kismel imediatamente, antes de olhar para mim. Agora, tenho uma sugestão. Por que não levamos Mia de volta ao castelo? Lá não há preocupação de que os caídos ataquem, e encontraremos muitos lugares para relaxar e falar abertamente. O quê? Eu gritei. Mas era verdade. Se o código anticrime não ia nos ajudar agora, então nenhum lugar poderia ser mais seguro para nós do que o Castelo Galei. A única questão era se Mia concordaria em deixar sua casa em Station e viajar para tão longe. Então, expliquei sobre o Castelo Galei para Mia. Por trás das aberturas da máscara de gás, seus olhos estavam grandes e brilhantes. Com pressa, as palavras saíram. É claro que eu quero ir ver um castelo de elfos. Saímos de Station, pegando a rota curta de volta pela floresta, e usamos o estoque cada vez menor de gotas de velocidades em nossas solas para atravessar o Lago Talfa. Enquanto atravessávamos o terreno baldio da segunda área ao norte, encontramos outro cacto frutífero e fizemos uma pequena pausa para acolhê-lo. Mia tirou a máscara pela primeira vez em horas para comer e exclamou que nunca havia provado uma fruta tão deliciosa. Kismel orgulhosamente explicou a ela que um cacto frutifica por apenas 30 minutos durante um ano inteiro. Os escorpiões gigantes da área do cânion eram difíceis como sempre, mas nós os eliminamos rapidamente com a adição não de um, mas de 2 NPCs de alto poder. O jogador que existe em mim queria apenas ficar por ali e farmar por meio-dia, mas minha consciência levou a melhor e eu sabia que não era certo usar uma menina de 10 anos como ferramenta para aumentar o nível de poder. Ainda assim, com o que ganhamos na masmorra da área sul ontem e o bônus de recompensa da missão Chave Ágata, cheguei ao nível 21 e Azuna alcançou o nível 20. Kismel e Mia nos aplaudiram quando isso aconteceu. Poucos minutos depois da 1 hora, chegamos ao cânion logo antes do Castelo Galei. Oh! Mia se maravilhou com um enorme castelo ao longe. Ela não saía de Station há 10 anos, então a maravilha de ver o imponente edifício dos Elfos Negros devia ser muito maior do que quando viu o Castelo Kavague pela primeira vez no mundo real. Aliás, o Castelo de Kavague nem sequer tinha torres, então seu perfil era muito menos impressionante. Há pouco tempo, eu teria ficado agoniado com a pergunta o que um senso de admiração realmente significa para um NPC, mas minha visão dos NPCs, das IAs em geral, foi atualizada muitas vezes nos últimos dias. Eu não podia simplesmente presumir que apenas Kismel e o Visconde Ophilis eram NPCs especiais, acima dos demais. Quando nos aproximamos do castelo pela ponte de pedra que, aparentemente, já foi um aqueduto, os sinos começaram a tocar e os pesados portões começaram a se abrir. Só então me ocorreu que Mia era uma humana e não havia aceitado nenhuma missão de elfo negro, mas os guardas não pareciam interessados em abordá-la, talvez por causa da presença de Kismel. Fiz uma anotação mental para pedir à garota outro anel de sigilo enquanto passávamos pelos portões entreabertos. Mia exclamou novamente enquanto olhava para os vastos galhos da árvore espiritual e para o imponente castelo atrás dela. O castelo de Galei se estendia em um arco ao longo do penhasco curvo, o que devia ser uma mudança agradável em relação a Station e todos os seus implacáveis ângulos retos. Quando tudo isso estivesse pronto, poderíamos levá-la para ver Karlui no 5º andar, o castelo de Ofel no 4º e Zunfut no 3º. Enquanto isso, Kismel abaixou o capuz da capa Grenliaf e disse: "Vamos conversar em seu quarto, Azuna? Ou no refeitório?" A esgrimista baixou o capuz e disse: "O banho." Eu sabia que não tinha o direito de recusá-la, e minha única esperança de sair dessa era a pequena Mia, que aceitou alegremente, então não tive escolha a não ser seguir as 3 mulheres. Usamos as escadas da ala oeste para ir para o subsolo e chegamos aos vestiários para homens e mulheres. De mau humor, decidi que não usaria um calção de banho, só para irritá-las, e fui para a fonte termal na parte recortada abaixo das raízes penduradas da árvore espiritual. Quando mergulhei na água quente turva até os ombros, acidentalmente soltei um chiado de alegria. Eu odiava admitir, mas depois de marchar até Station e voltar, e de toda a luta naquele vale empoeirado do cânion, um bom banho quente não era nada igual.
Recostei-me nas raízes da fonte e fechei os olhos, deixando minha mente relaxar e se expandir. No mundo real, adormecer em uma banheira quente colocava você em risco de desidratação ou afogamento. Mas no mundo virtual, bem, se você adormecesse e entrasse na água aqui, provavelmente acabaria se afogando e perderia um pouco de HP. Mesmo assim, era impossível resistir ao prazer de relaxar todos os meus músculos em meio ao cheiro agradável e ao mascarado das plantas. Será que ele ainda está lá dentro? Disse uma voz não muito distante, mas eu estava quase 70% adormecido e não reagi no momento. Ele deve ter várias coisas para preparar, disse uma voz diferente. Então a primeira voz disse: não consigo imaginar o que ele poderia precisar para se preparar. Mas, de qualquer forma, vamos esperar por ele perto das raízes. Ontem, encontrei um amassado nelas que tinha quase o formato de uma poltrona. De repente, algo macio pousou em cima de mim. No entanto, nenhuma quantidade de serenidade poderia me impedir de reagir a isso. Quem? Demorou mais de 2 minutos para desarmar a crise que se seguiu. Eu poderia jurar que tínhamos um acordo para ficar em lados opostos da linha central, disse uma voz tão atravessada que eu praticamente podia visualizar o vapor que saía dela. Sem esperança de ganhar, argumentei, mas eu pensei que a posição do assento estava quase no limite. Não. Você estava quase 4 centímetros no lado feminino da banheira. Azuna afirmou. Ela estava sentada no pequeno espaço do casulo que roubou de mim, com Mia descansando em seu colo. Kismel estava sentada em uma raiz grossa próxima, mas o vapor do banho aqui era tão espesso que eu não conseguia nem ver suas silhuetas. A única razão pela qual eu sabia onde elas estavam era pelos cursores verde e amarelo. E, para começar, se você já está na água, deveria pelo menos nos avisar. Quando você está se escondendo nesse local do jeito que estava, é claro que vou presumir que você tem algo desonesto em mente, continuou Azuna, ainda mal-humorada. Me entrou inocentemente na conversa. Pensei que você e Kirito fossem irmãos ou namorados. E, bem, você está errada. Ele é apenas um membro do grupo, um parceiro, ou um ajudante, ou um atendente, ou o que quer que seja. Azuna protestou com um constrangimento fantástico. Em vão, eu me perguntava se me achava que eu era o irmão mais velho ou que Azuna era a irmã mais velha. Considerando o preço do Nervigir e a dificuldade de comprar uma cópia de Sal no lançamento, parecia improvável que Azuna tivesse menos de 14 anos de idade, e seu amplo conhecimento e seu jeito de mandona em geral lhe davam um ar de irmã mais velha. Mas, de vez em quando, ela mostrava um vislumbre de infantilidade que tornava muito mais difícil saber. De qualquer forma, atendente era uma palavra cruel de se usar. Talvez ajudante fosse realmente mais adequado. Meus pensamentos estavam realmente tomando forma livre quando fui trazido de volta à atenção pela voz vívida e encantada de Kismel, que ondulava a superfície da água. Ah! Estou com vocês há um bom tempo e até mesmo eu tenho dificuldade em determinar a natureza específica de sua conexão. Vocês parecem agir como a somente na batalha, mas brigam 3 vezes por dia. A propósito, essa foi a segunda. O quê? Não. Nós só brigamos uma vez. Você estava com raiva do Kirito por ter voltado para o quarto depois de dar uma volta hoje de manhã, não estava? Oh, isso não foi uma briga. Eu só estava lhe dando um aviso. Se você for analisar dessa forma, eu nem me lembro de ter ficado com raiva ou chateado com Azuna, então nada disso conta como uma briga. É claro que parte disso se deve ao fato de eu ser a pessoa que sempre faz bagunça. De qualquer forma, se eu continuasse a ouvi-las falar, meus nervos iriam se transformar em uma esponja seca, então limpei a garganta e chamei do outro lado das raízes. Então, vamos conversar sobre o que fazer. Houve um pequeno respingo, e eu estava ciente de que 3 pessoas estavam concentradas em minha presença. Acho que sim. Mas sinto que não há muitos fatos concretos pelos quais possamos nos basear. Azuna disse, então decidi ir em frente e listar o que sabíamos, que eu estava organizando e refletindo em minha cabeça durante a viagem ao castelo. Vamos dar uma olhada em ordem cronológica. Primeiro, há 10 anos, antes do início do incidente, o Lorde de Station era Pitagrus, o gênio e o chamado Rei dos Quebra-Cabeças, enquanto seu principal aprendiz, Silon, e a serviçal Teano viviam em sua mansão. Naquela época, Silon e Teano eram amantes. Será que Pitagrus estava ciente disso? Murmurou Azuna. Não, Mia falou. Mamãe não falava muito sobre o tempo em que morava na mansão do Lorde, mas disse que ninguém mais sabia sobre ela e meu pai. Ah, estou vendo. E pouco antes do incidente, suponho, Teano engravidou de Mia. Eu disse,
tentando ser o mais maduro possível para um garoto do ensino médio falando sobre o conceito de gravidez. Mas essa declaração me fez pensar, por capricho, em como o sistema do jogo lidava com o conceito de bebês e nascimento. Depois mudei de ideia, percebendo que os NPCs não iriam criar crianças por conta própria. Afinal de contas, esse caso de assassinato de 10 anos atrás não foi um evento real que aconteceu em Aincrad, foi apenas uma série de memórias dadas a esses NPCs para construir a história para o jogador, eu pensei. Eu tinha quase certeza. Limpei a garganta e continuei. Então, um dia, há 10 anos, Pitágoras disse a Cylon que estava escolhendo outro aprendiz para ser seu sucessor e, furioso, Cylon espancou Pitágoras até a morte com o cubo dourado que é o símbolo do Lorde da cidade. Teano, que testemunhou o fato, não conseguiu acusar publicamente Cylon, seu amante e pai de seu filho ainda não nascido, de assassinato. Enquanto Cylon estava fora da sala, ela entrou sorrateiramente e retirou o cubo dourado e a chave dourada. Ela trancou o cubo na masmorra sob a mansão e escondeu a chave na segunda casa secreta de Pitágoras em uma cidade próxima. Depois, ela deixou seu emprego na mansão. Eu havia explicado tudo isso a Zuna em várias ocasiões, mas eu tinha conhecimento beta que poderia estar preenchendo lacunas onde os detalhes haviam mudado na versão final. No entanto, Mia não me corrigiu em nenhum momento, o que me disse que eu tinha os detalhes gerais corretos. Depois que Pitágoras foi morto, um quebra-cabeça amaldiçoado aparecia na cidade de Stachion a cada dia. Teano voltou para sua casa original, concentrou-se em criar Mia e esperou que Cylon viesse até ela e admitisse seu crime. Mas Cylon inventou um viajante fictício que havia sido morto, assumiu a posição de Lorde e pediu a qualquer aventureiro que fosse à mansão que procurasse o cubo dourado. Depois de 10 anos, Azuna e eu fomos à casa separada em Suribus a pedido de Cylon, onde encontramos a chave dourada. Isso fez com que parecesse que éramos muito melhores do que qualquer outra pessoa que tentasse, mas era inevitável, porque foi assim que a história da missão foi criada. O problema era a próxima parte. Então Cylon apareceu, paralisou-nos com um gás venenoso, roubou a chave e fez com que Terro nos ajudasse a voltar para Stachion. Mas no caminho para lá, ladrões atacaram e mataram Cylon. Terro fugiu sozinho para Stachion, visitou a casa de Teano e explicou o que havia acontecido. Na manhã seguinte, Teano deixou um bilhete para Mia e a chave de ferro que ela sempre trazia consigo, entrou na masmorra abaixo da mansão por uma porta secreta nos fundos, pegou o cubo dourado e desapareceu. Naquela mesma noite, um ladrão entrou na casa de Mia, tentando roubar a chave de ferro, mas não conseguiu. Acho que entendi tudo corretamente, concluí. Do outro lado da água fumegante, ouvi a Azuna gemer. Uhum! Juntar tudo isso levanta mais perguntas do que respostas, eu acho. Principalmente sobre Teano. Não entendo por que ela deixaria a chave de ferro em sua casa. Cylon e Teano viveram separados por 10 anos, mas guardaram as chaves que eram a lembrança do relacionamento durante todos esses anos. Eu diria que era algo muito precioso para Teano. Ah! Você tem as opiniões mais românticas, Azuna. Kismel riu, atraindo uma defesa apressada de Azuna. Eu não quis dizer isso. Estou apenas sendo realista e racional sobre isso. Pessoalmente, eu estava mais preocupado com a maneira como Kismel havia usado a palavra romântica em inglês, provavelmente um exemplo do vocabulário de Azuna infectando o dela, mas era uma pergunta razoável. Considerando que as chaves se atraíam mutuamente e podiam levar o assassino do Cylon direto para o outro, era muito perigoso deixá-la para trás com Mia. E agora eles tinham vindo buscar a chave 2 vezes. Mia poderia ter recebido excelente treinamento de espada de Teano, mas isso não parecia ser um bom motivo para expor sua própria filha ao perigo. Por falar nisso, perguntei do outro lado da parede de raízes, onde está a chave de sua mãe agora, Mia? Está bem em volta do meu pescoço, disse ela. Oh, isso é bom. Eu exalei. Era impossível que os elfos caídos entrassem sorrateiramente neste castelo, mas também era um pouco assustador pensar que ela fosse deixada sem supervisão no vestiário. E onde está sua chave, Kirito? Ela perguntou. Eu ia dizer que estava em meu inventário, mas percebi que não poderia fazer isso. Está em meu livro de escrita mística. Esse era o termo élfico para isso, mas, felizmente, Mia parecia entender. Ah, você quer dizer aquele amuleto antigo que só os aventureiros podem usar? Oh, estou vendo, pensei. Então, outro pensamento me ocorreu e perguntei à garota. Diga, está tudo bem para você que eu esteja com essa chave? Aquela era a chave do Cylon, seu pai, então você não deveria ter as duas. Não, disse ela sem hesitar. Se não for muito incômodo,
Quero que você fique com ela. Acho que há um motivo para ver duas chaves e cada um dos meus pais ter ficado com uma. Acho que é melhor evitar que elas fiquem muito próximas, até descobrirmos o uso adequado para elas. Oh, ok. Para uma criança de 10 anos, ela tinha uma cabeça muito boa sobre os ombros. Mas seria apropriado pensar em um NPC nesses termos? Nesse momento, ouviu-se o som de água esguichando. Literalmente, eu tinha certeza, e Azuna disse: então, se não sabemos onde usar as duas chaves e não sabemos por que Teano tirou o cubo dourado da mansão, estamos meio que presos. Não tenho ideia de para onde devemos ir e o que devemos fazer em seguida. Sobre isso, disse Kismel, que finalmente quebrou o silêncio. Sua voz ecoou suavemente nas rochas. Por que não mostramos as chaves para o contador de histórias? Está claro que elas estão sob algum encanto mágico. Não sou especialista, mas o contador de histórias talvez possa nos dizer algo. E, se não me engano, Kirito e Azuna, vocês queriam perguntar ao ancião como se defender do veneno do dragão maligno, certo? Depois que terminamos de tomar o banho termal e nos encontramos na sala de estar, eram 2 horas. Nós 4 bebemos copos de água fria juntos e nos dirigimos à biblioteca no terceiro andar da ala leste do castelo. Enquanto eu caminhava atrás de nossa guia, Kismel, e Mia, que havia colocado sua máscara de gás novamente, senti-me cheio de entusiasmo e preocupação. Se obtivéssemos novas informações sobre as chaves de ferro, isso poderia nos impulsionar nessa busca paralisada. Mas eu tinha quase certeza de que o contador de histórias mencionado por Kismel não era outro senão Borum, o velho excêntrico que encontrei no anel externo da montanha no início da manhã. Eu não desgostava do velho que gostava de bife, mas ainda não sabia como usar a habilidade Despertar, que na verdade não é uma habilidade, mas uma modificação da habilidade Meditação, que eu havia trabalhado tanto para obter, e ele também não me deu uma única mordida no bife de hambúrguer. Eu tinha dificuldade em imaginá-lo nos dando respostas honestas sobre as chaves. E, além disso, como eu deveria agir perto dele quando o encontrássemos na biblioteca? Ei, Kirito, disse Azuna baixinho em meu ouvido. Rapidamente olhei em sua direção. O que está acontecendo? Quando você acha que Kusaki voltará? Oh, até ela dizer isso, eu havia me esquecido completamente do outro grupo de jogadores. Meus olhos se desviaram por um momento. Eles disseram que estavam indo para a missão Chave Agatha Goji, então pode ser que chegue hoje à noite. Não, espere. Eles não podem pegar o atalho que atravessa o Lago Talfa, então tem que ir da área noroeste, onde estamos, no sentido anti-horário, passando pelo oeste e depois pelo sul. É uma longa jornada. Acho que eles passarão a noite em Goskai, no extremo sul, e voltarão amanhã à tarde. Estou entendendo. Então, eles não vão se deparar com Mi até esse ponto. Finalmente, entendi o que estava preocupando Azuna. Conseguimos explicar a presença de Kismel porque ela era nossa NPC guarda-costas para a missão Guerra Élfica. Mas era claramente anormal que um NPC humano estivesse andando pelo Castelo Galei. Eu poderia facilmente imaginar, dado seu status de especialista em missões, que Jindo faria todo tipo de perguntas para satisfazer sua curiosidade. Bem, acho que devemos inventar algum tipo de história que pareça natural o suficiente. Murmurei, mas Azuna franziu a testa. Eu não quero mentir para as pessoas que estão realmente levando suas missões a sério, mas se elas descobrirem que a missão Maldição de Station ainda está em andamento, elas definitivamente ficarão curiosas sobre isso. E se as coisas ficarem complicadas, eles podem acabar sendo alvo dos elfos mortos também. Os ladrões desconhecidos em Station eram definitivamente mais duros do que os soldados elfos caídos com os quais lidamos na missão da campanha Guerra dos Elfos, e se eles usarem agulhas de paralisia, serão ainda mais mortais. Dependendo das circunstâncias, talvez queiramos deixar o castelo antes que eles retornem amanhã. Por outro lado, precisávamos de um destino antes de partir. Sem nenhuma ideia sobre o paradeiro ou o objetivo atual de Teano, nossa única esperança era o conhecimento do velho Boron e a avaliação dos itens. Um momento depois, Kismel se virou, com sua longa capa girando. Esta é a biblioteca. O contador de histórias deve estar lá dentro. Ela abriu a porta pesada que havia no lado esquerdo do corredor. Um cheiro saiu da porta, como de plantas secas, mas nada desagradável. Além da soleira da porta, havia um cômodo muito espaçoso, repleto de enormes estantes de livros que se estendiam até o teto. Eu estava imaginando uma biblioteca como a da escola, mas os tapetes carmesim que corriam pelos corredores e as enormes pinturas a óleo nas paredes eram ainda mais elegantes do que as decorações da casa secreta de Pythagoras.
Estendi a mão para uma das estantes polidas e muito decoradas a fim de retirar um dos livros encadernados em couro, mas, como sempre, o conteúdo pertencia a um texto de algum país europeu e era completamente ilegível para mim. Coloquei o livro de volta no lugar e corri atrás de Kismel. Demos uma volta de um lado para o outro em um corredor e encontramos um pequeno espaço aberto do tamanho de uma sala à frente com uma mesa, um sofá e uma grande poltrona de descanso. A princípio, o espaço parecia vazio, mas quando nos aproximamos, notei que a poltrona, que estava apontada para a parede mais distante, estava fazendo um barulho estranho. Kismel e Mia pararam, então passei por elas para ver o que estava na cadeira. Dormindo tranquilamente, estava um homem idoso com uma túnica preta, chapéu preto, longa barba branca e pequenos óculos redondos no nariz, ninguém menos que Bouron, o autodenominado sábio. Bem, parece que o contador de histórias está descansando agora. Então, o que devemos fazer? Perguntou Kismel, parecendo preocupada. Eu a olhei de relance, depois agarrei o encosto da poltrona e comecei a balançá-la para frente e para trás. O que foi? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gritou o velho instantaneamente, dando um pulo para cima. Ele então me viu, com os óculos virados para baixo, e gritou novamente. Vou você! O garoto da batata! Por que você está aqui? Eu já lhe disse que você não pode comer meu fricatelli. Um NPC, dormindo no trabalho. Decepcionado, eu lhe disse, não sou o garoto da batata, meu nome é Quirito. E não estou aqui para comer fricatelli. O velho cantarolou, ajeitando os óculos. Ele olhou em volta e finalmente notou Kismel, Azuna e Mia atrás de mim. Ele se levantou imediatamente, esfregando sua longa barba no lugar e limpando a garganta. Aem! Aem! Bela cavaleira de Liuzula e espadachim humana, como este velho pode ajudá-las? Uau, não foi essa a recepção que recebi, não pude deixar de notar. Como as mulheres estavam atonitas demais para responder, decidi pegar o manto em vez disso. Viemos porque precisamos de sua ajuda com algo, vovô Bouron. Eu esperava que o senhor pudesse nos dizer algumas coisas. Expliquei nosso encontro matutino da forma mais abreviada possível, sem falar da câmara secreta e do bife de hambúrguer, e depois fui ao meu inventário do jogo para pegar uma das chaves de ferro. Eu a coloquei diante dos olhos do velho e perguntei: Vovô, você sabe para onde vai essa chave? Bouron pegou a chave, examinou-a atentamente, em seguida, inclinou seu chapéu pontudo para a direita. Bem, agora, ela parece ter um encanto estranho colocado nela, mas não o reconheço. Olhe mais de perto. Você é a nossa única esperança agora, vovô, quero dizer, mestre sábio. Ah, então você só me bajula com a rotina do mestre sábio quando precisa de alguma coisa, murmurou o velho, descansando novamente na poltrona. Ele olhou para as mulheres, que ainda pareciam atonitas, e fez um gesto para o sofá com a mão enrugada. Ah, desculpe-me por mantê-las de pé. Por favor, moças, sentem-se. Achai algumas xícaras naquela mesa, rapaz, então vai e faça a coisa. Decidi engolir minha reclamação e fui até a mesa. Se eu tivesse que moer as folhas inteiras, estaria além de minhas possibilidades, mas, felizmente, o grande bule de vidro já estava cheio de um líquido marrom avermelhado. Coloquei as 4 xícaras na bandeja de prata, despejei o chá com cuidado e, em seguida, levei-o para a mesa baixa. Coloquei uma xícara para cada uma das mulheres no sofá de 3 almofadas e comecei a levar a 4ª xícara aos meus lábios quando uma mão se esticou da poltrona e a pegou. O velho bebeu o chá ruidosamente e olhou para mim, tirando a chave pendurada. Você tem outra igual a esta? Não tem, ele disse ríspido. Sim. Como você soube? Quase tive vontade de comentar que achava que ele era apenas um velho idiota amante de bifes. No sofá, Mia tirou silenciosamente a outra chave de sua camisa e a estendeu, apenas o silêncio emanando de sua máscara de gás. O velho a pegou e a deixou pendurada para que ele pudesse inspecioná-la. Bouron colocou sua xícara de chá de volta na mesa e aproximou a chave da minha. Um zumbido agudo ecoou no teto alto da biblioteca e, cada vez que as chaves ficavam frente a frente, elas tremiam como se estivessem vivas. O velho aproximou ainda mais as chaves. Sabe, acho que nunca chegamos a colar as chaves. O que é engraçado, porque geralmente essas coisas não assumem sua verdadeira forma até que você as combine. Assim que esse pensamento me ocorreu, houve um clarão prateado e um som de bzac. As chaves saíram de nossas mãos e bateram em uma parede e em uma estante. Nem eu nem nenhuma das mulheres pudemos reagir no momento. O único som vinha do próprio Bouron. Fuá!
Ei, foi você quem fez isso! Eu gritei, procurando a chave que voou da minha mão. Eu a vi bater na parede e ricochetear, mas depois disso, ela provavelmente estava em volta da mesa de chá no canto. Ah, encontrei! O barbante havia se prendido no bule alto. A outra chave voou em direção à estante de livros e Azuna se levantou para pegá-la entre as prateleiras. Ela a devolveu a Mia e, depois de aparentemente ter se adaptado à personalidade de Bouron, finalmente se dirigiu a ele da maneira habitual. Senhor Bouron, o que acabou de acontecer? Parecia que as chaves estavam se repelindo. Ah, sim. Isso é porque elas estavam. Há um poderoso encanto colocado sobre as chaves que as impede de fazer contato. Colocada sobre. Perguntei. Em outras palavras, ele não existia até que alguém lançou o encantamento nas chaves? Bem, obviamente, disse ele, 3 vezes mais rude comigo do que havia sido com Azuna. Sem me deixar abater, perguntei. Quem faria uma coisa dessas? E por quê? Como você espera que eu saiba disso? Ele bufou, irritado. Em seguida, foi a vez de Kismel, mas, contador de histórias, dizem que você é uma das maiores mentes de toda Liuzula. Você não tem nenhuma dedução, nenhum palpite? Neste momento, aceitaremos qualquer pista que pudermos obter. Certamente posso fazer isso, admitiu Bouron. Ele olhou para a chave em minha mão. Pelo que posso ver, essas 2 chaves foram originalmente planejadas para serem combinadas antes do uso. A cabeça e os dentes das chaves foram esculpidos para se alinharem perfeitamente. Hã? Sério? Olhei de um lado para o outro, da minha chave para a de Mia, mas não consegui perceber pela aparência delas. E eu não poderia testá-la, pois elas se afastariam uma da outra. Mas eu também não conseguia imaginar que o sábio que se autodenominava sábio inventaria algo do nada, então presumi que meu palpite de que elas se combinavam para assumir sua verdadeira forma não estava muito longe de ser verdade. Nesse caso, se pudéssemos desfazer o encanto das chaves e combiná-las, poderíamos obter alguma nova pista ou informação. Desfaça o encanto, vovô, eu disse prontamente. Ele me encarou. Não é tão simples assim. Acabei de lhe dizer que era um amuleto poderoso. Suspeito que somente quem colocou esse encanto pode desfazer seu efeito. Ah, então nos diga quem colocou-o. Kaa, ele disse, o ruído familiar que ouvi várias vezes durante meu treinamento para o despertar. Sem sair da cadeira, ele brandiu um punho para mim. O fato de eu ser um grande sábio não significa que eu saiba tudo. Eu já lhe disse tudo o que sei sobre essas chaves. Ou que você saiba de alguma coisa, disse eu da segurança de meus pensamentos mais íntimos. Mais uma vez, considerei as chaves. Mesmo a sabedoria de Bouron não nos trouxe muitos novos insights, mas, por outro lado, sem a interferência de morte na morte do Cylon, esse não era um item que oficialmente deveria cair nas mãos dos jogadores. Portanto, eu não poderia reclamar muito da falta de explicação. Com sorte, o velho poderia, pelo menos, fazer jus ao seu título com outro tópico sobre o qual queríamos ouvir, mas isso ainda estava para ser visto. Peguei o chá que Azuna havia terminado pela metade, bebi o resto e abordei o segundo tópico. A propósito, vovô, gostaríamos de lhe perguntar sobre um dragão maligno chamado Chamargor. 10 minutos depois, saí da biblioteca sozinho. Azuna, Kismel e Mia ficaram para trás para treinar com o velho. Nossa missão de perguntar sobre um meio de neutralizar as agulhas envenenadas dos elfos caídos foi um sucesso, embora de uma forma diferente da que eu esperava. Bouron não sabia como criar o escudo de platina que o antigo herói Cell supostamente usava para se proteger contra os espinhos de Chamargor, mas foi capaz de sugerir um meio alternativo de saber. De fato, foi por meio do uso da habilidade meditação. O treinamento para a meditação não era tão difícil quanto quebrar a rocha para as artes marciais. Tudo o que você tinha de fazer era manter a postura que ativava a habilidade por uma hora contínua. No beta, o lugar de sentar era no topo de um pilar de não mais de 15 centímetros de largura, por isso era difícil pegar o jeito. Mas, dessa vez, quando as garotas sugeriram aprender a habilidade, o método de treinamento de Bouron foi ficar parado por uma hora em cima de algumas almofadas macias e fofas no chão. Não pude deixar de gritar sobre isso. Mas não adiantava reclamar que o beta era diferente. Eu queria observar esse treinamento alternativo, mas Azuna me expulsou da sala, alegando que era embaraçoso me ver assistindo. Certamente, manter uma pose meditativa zen não era exatamente glamouroso ou bonito, mas se você quisesse usá-la em batalha, teria de fazer essa pose, independentemente do local. Eu lhe disse que ela precisava se acostumar com a ideia de pessoas observando, mas ela me fechou e me expulsou da biblioteca.
Pelo menos eu sabia que, dado o ambiente confortável, todas as 3 deveriam passar no teste na primeira tentativa. Parecia inédito que os NPCs pudessem adquirir habilidades extras, mas a barra para me surpreender havia aumentado consideravelmente nos últimos dias. Nada mais me chocaria de verdade, a menos que você me dissesse que, por exemplo, que Ismael e Mia estavam sendo controladas por jogadores humanos. Mas chega de falar nisso. Balancei a cabeça para clareá-la e me dirigi às janelas no lado sul do corredor. Ainda era antes das 3 horas, o que significava que a luz do sol que enchia o pátio do Castelo Galei estava ganhando apenas um leve tom de dourado, mas ainda havia tempo até o pôr do sol. Eu queria fazer bom uso dessa hora extra, mas não queria sair do castelo, caso Azuna percebesse que minha barra de HP estava caindo e ela se distraísse com isso. Então, minhas opções são cochilar ou fazer um lanche. 3 segundos depois, decidi pelo lanche. Meu estoque de guloseimas era bastante solitário, mas eu provavelmente encontraria algo bom se fosse ao refeitório. Caminhei para o oeste pelo corredor e fui para o segundo andar do edifício central. O refeitório estava bem vazio, porque não era hora da refeição, mas quando me sentei em um sofá ao longo da parede, um funcionário se aproximou imediatamente. Pedi a lista de sobremesas, depois escolhi uma torta de castanhas e nozes e um chá de ervas. A torta era luxuosa, com castanhas cozidas doces, nozes cozidas perfumadas e um monte de creme doce suave, e desapareceu rapidamente em meu estômago virtual. Tomei um gole do chá azedo e estava pensando em pedir outra torta quando um forte desejo de dormir me atingiu como uma tonelada de tijolos. De repente, lembrei-me de que tinha me forçado a acordar às 2 da manhã, fui explorar a borda do castelo e concluí o treinamento do despertar de Bouron em sua pequena sala escondida. Em seguida, marchei até Station e voltei pouco tempo depois. Depois dessa agenda difícil, não era de se admirar que sentar em um sofá confortável e comer um pedaço de bolo me deixasse com sono. Tentei resistir, mas o peso em minhas pálpebras aumentava a cada piscada. Haveria mais 30, não, 40 minutos até que o treinamento de meditação terminasse. Certamente eu poderia tirar um cochilo até lá. Se este fosse um restaurante no mundo real, uma garçonete severa estaria por perto para perguntar se eu queria mais alguma coisa, mas certamente as garçonetes elfas negras seriam gentis o suficiente para me deixar dormir. Clang, clang, clang. O som agudo da campainha me tirou de meu sono confortável. A princípio, fiquei tenso, mas depois percebi que era apenas a Kuzak voltando de sua missão. Imaginei que fosse amanhã, mas talvez eles tivessem passado apressadamente pelas etapas sem fazer nenhuma parada ou busca secundária pelo caminho. Eu estava sentado, ponderando essa ideia com os olhos fechados, meio adormecido, quando, de repente, a velocidade e a intensidade do toque aumentaram. Clang, 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 clang.